Olá pessoal, vim aqui compartilhar o devocional dessa semana com vocês. Não estávamos planejando fazer esse devocional, porque normalmente quem dá a palavra no domingo é aquele que traz essa reflexão semanal, mas esse domingo em especial nós recebemos com muita alegria um pastor convidado, o pastor Isaac Sixu, e ele esteve conosco dando continuidade na agenda da exposição da Carta de Paulo aos Filipenses. Mas relendo um pouquinho mais sobre esse texto, meditando nele hoje, eu percebi que tem aspectos preciosos nesse texto que podem ser muito relevantes para a nossa realidade, nosso contexto. Na verdade, fundamentais para a saúde da igreja. Então, eu tomei a liberdade de me intrometer um pouquinho no sermão do Isaac e abordar um dos aspectos e colocar para a gente refletir nos próximos minutos, tá bom? Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que difícil, hein? Que pedido difícil que o apóstolo Paulo traz à igreja de Filipenses. Normalmente a gente já, por natureza, parece correr pelos nossos interesses somente, pelas nossas necessidades, como uma forma de sobrevivência e depois pensar no outro. Mas aqui ele está invertendo a ordem porque é isso que Cristo e o Evangelho fazem. Viram um pouco os nossos conceitos de ponta cabeça, então ele fala: cuide antes dos interesses do próximo, e considere os outros superiores a si mesmo. Totalmente diferente do que a gente ouve no nosso sistema que rege esse mundo. A gente tentando ser superior, um ensino de que seja cada vez mais, e mesmo que isso oprima o outro. Aqui Jesus está falando para a gente olhar de baixo para cima e falar, pensar e agir como se o outro fosse superior a nós, servindo e amando e cuidando dos interesses do próximo antes dos nossos. O que é esse pedido senão a mesma coisa que Jesus também orou na sua última oração? O Cristo que ressuscitou mortos, que curou cegos e leprosos, ele poderia fazer tantos pedidos ao Pai na sua última oração, nesse momento de angústia antes da cruz, e ele tem um tema específico nesse capítulo 17 de João, na sua última oração: unidade. É o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo: vocês podem completar a minha alegria, vocês são uma igreja muito saudável, vocês demonstram que são verdadeiramente cristãos, são um povo genuíno de Deus, mas a minha alegria pode ser completa com mais um elemento. E aí então ele usa várias expressões para poder falar uma mesma coisa: vivam na unidade cristã, na verdadeira unidade cristã. Paulo, Cristo e todo o Evangelho trazem essa mensagem de unidade, porque essa mensagem de unidade ela é refletida no próprio Deus, ela está na essência do próprio Deus. Olha a Trindade, Deus, um Deus só, mas em três pessoas que se relacionam perfeitamente, que têm uma perfeita comunhão, uma perfeita unidade, que ao longo da história agiam juntos, fazendo a redenção da humanidade. É o Deus que elege, segundo Efésios, o Cristo que vem e morre como sacrifício, o Espírito que sela. Ou seja, eles estão juntos na redenção do mundo, trabalhando juntos. E é isso que Jesus está pedindo. Olha só o versículo 11 do capítulo 17 de João, nessa última oração de Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Qual é o modelo que Jesus está querendo aqui? Que a gente siga? O modelo da Trindade. Como deve ser a nossa unidade? O que ele está pedindo? Senhor, eu desejo que eles vivam a unidade e desfrutem de uma unidade assim como é a nossa unidade. Essa unidade que é um padrão perfeito de unidade do próprio Deus. Mas tudo isso porque agora a gente é a habitação do Espírito Santo, e sendo a habitação do Espírito Santo a gente pode viver uma unidade
que vai além da unidade humana, daquilo que os homens conhecem como unidade, mas que na verdade é extremamente frágil. A unidade humana, ela é construída de forma rápida. Se você vê alguém que torce para o mesmo time que você já se identifica com ele, já começa uma conversa e rapidinho vocês parecem amigos. Mas ela pode ser destruída tão rápido como ela se iniciou. Só ter alguma frustração acabou a unidade. Agora, essa unidade por meio do sangue de Cristo e do Espírito Santo, ela é muito maior do que a unidade natural. Você pode pensar que o que te une ao seu irmão em Cristo na igreja é ele participar da sua denominação. Não é. Você pode pensar que o que te une ao seu irmão em Cristo dentro da sua igreja é ele estar no mesmo ministério que você. Não é também. Pode pensar que participarem de eventos, é terem projetos de integração, é fazer mais atividade dentro da igreja, mas nada disso produz essa unidade. Essa unidade que Jesus está falando aqui é a unidade que só pode existir por meio do seu sangue. É a unidade que só pode ser edificada por meio do seu Espírito Santo. É uma unidade que na verdade já é a realidade daqueles que estão na pessoa de Cristo Jesus. Nós já somos um se nós estamos em Cristo. Nós somos um não somente com aqueles que estão vivos hoje em toda a igreja de Cristo, mas com aqueles que já faleceram, mas que ainda pertencem a esse corpo. Homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos, de todos os lugares, de todas as eras, que confessam a mesma fé, eles estão unidos por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Esse é o símbolo da ceia que a gente traz à memória semanalmente, de que existe essa unidade muito além do que as expressões que a gente tem nas nossas comunidades. Uma unidade que vai além desse tempo, uma unidade que vai ser eterna e que existe desde o dia que Jesus Cristo doou a sua vida por nós. Então Jesus ele vai rogar isso ao Pai, porque ele sabia o que aconteceu no Éden. Pessoal, uma das coisas que eu quero abordar para vocês é que o que aconteceu no Jardim do Éden, em Gênesis 3, foi uma quebra de relacionamento. E então Jesus ele coloca como tema da sua oração final a unidade, porque ele sabe que o nosso coração ele é muito mais necessitado de cura do que o nosso físico, do que qualquer coisa material que a gente pode receber. Jesus sabia que ele estava orando por um problema crucial do coração humano e também por algo que ia ser essencial para a vida cristã. No Jardim do Éden, o relacionamento foi quebrado em pelo menos 4 níveis. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado. O nosso relacionamento com o próximo foi quebrado. O nosso relacionamento conosco mesmo foi quebrado. E o nosso relacionamento com a criação, quando era para a gente refletir a glória do Criador, foi quebrado também. E o vetor que devia estar apontado para a criação, como Isaac falou no domingo, onde a gente deveria refletir o Criador ao mundo, ele se voltou para nós mesmos com o pecado, e a gente se enche de si mesmo, se torna mais vaidoso, mais orgulhoso, tentando ser mais superior do que os outros. E é exatamente nesse ponto que Paulo está lutando e falando: não deixe essa natureza adâmica crescer na vida de vocês, essa natureza do velho homem que aponta só para si mesmo e só vê o que é do seu interesse. Isso é mortal. Deixa isso de lado e veja como Cristo viu, considerando o próximo como superior a si, a necessidade do outro antes da sua. Então no Éden isso foi quebrado, mas em Cristo Jesus tudo isso pode ser restaurado. Se você está em Cristo, então você pode participar você pode viver e desfrutar dessa unidade genuína. Então a pergunta principal não é se você está participando de agendas que trazem unidade na sua igreja. Você pode participar disso e estar completamente desunido, longe da unidade cristã. A pergunta é: você está unido em Cristo? Você está desenvolvendo a sua unidade com Cristo Jesus, o seu relacionamento com Deus? Pergunta: como é a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu relacionamento com a palavra, o seu crescimento dia a dia, o desenvolvimento da sua vida cristã, sua piedade, sua forma de viver está mais parecida com Cristo todos os dias? Isso vai refletir
instantaneamente no seu relacionamento com o corpo dele. Agora, se a gente vê por um outro lado, às vezes os relacionamentos estando bem aflorados e dificultosos, e o seu coração sempre fechado, sempre criando muros e levantando muros que Cristo derrubou, isso é um grande sinal de que provavelmente é o seu relacionamento com Deus que está com problemas. Por isso que essa unidade cristã, ela não pode ser fabricada por nós. A gente não consegue fazer uma agenda que vai criar essa unidade. Essa unidade existe quando nós cultivamos a nossa unidade com Cristo. Mas também, além desse aspecto sobrenatural da unidade em Cristo e pelo Espírito, existe a nossa responsabilidade humana. A nossa responsabilidade de cultivar aquilo que Cristo já nos deu, de nutrir aquilo que Cristo já nos deu. Então, se Ele nos deu essa unidade com o seu corpo por meio do seu sangue, nosso dever é cada vez mais nos aperfeiçoarmos nela, e é isso que Jesus está orando aqui. Olha só o que ele diz no versículo 23. Que eles sejam um como nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. Esse vai ser o maior testemunho que a gente pode dar ao mundo. A unidade nossa com os nossos irmãos e com Cristo Jesus. Quando o mundo olhar para a gente, eles vão saber: Deus enviou Cristo Jesus. É verdade isso que eles estão vivendo, porque essa unidade, amar 70 vezes 7, colocar a necessidade do outro acima da sua, deixar esse instinto humano de vaidade, de egocentrismo de lado, por amor ao próximo, é algo sobrenatural. E isso vai ser um testemunho. Então, a minha oração por você e por mim nesse dia é isso. Que nós possamos nos aperfeiçoar nessa unidade. Entender esse aspecto sobrenatural da unidade que já existe em Cristo Jesus, que é mais poderosa do que qualquer outra coisa que a gente pensa ser uma unidade genuína. E também esse outro aspecto que é a nossa responsabilidade em nutrir e aperfeiçoar a nossa unidade nas nossas expressões comunitárias, no nosso dia a dia, na ceia, no corpo de Cristo, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos. Eu estou aqui numa conferência chamada City to City, que é para apoiar plantadores de igrejas, e uma das bases deles é trazer pastores de todas as denominações. E aí então eu vejo quão lindo é a gente ver várias pessoas de diferentes lugares, diferentes linhas teológicas, mas unidos no sangue de Cristo. E é isso que Cristo quer para a sua igreja. Ele nos une. Deus te abençoe, que nós possamos nos aperfeiçoar nessa unidade. Grande abraço.